Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma talk da Trilha de Vendas da SMV 20, Semana de Marketing e Vendas voltada para a construção civil. O evento é organizado por AAA, Clint Hub, Nelway e mais 20 outras empresas participantes. Meu nome é Hélio Lima, eu sou CEO da Haas Prospecção Corporativa. E hoje a gente está aqui com o João Marcos Mafra, da OWP Comunicação e Data Science. Bom dia, João. Bom dia, Hélio. Tudo bem? Tudo jóia. O João vai nos ajudar aqui a entender o seu método que gerou 10 vezes mais vendas para leads. Certo, João? Exatamente, Hélio, exatamente. Muito bom. João, obrigado pela participação, por aceitar esse convite. Eu vou pedir para você se apresentar, né, contextualizar rapidinho aí, para a gente começar já a entregar o conteúdo para os nossos espectadores. Legal, bacana, Hélio. Obrigado vocês pelo convite. Eu tenho uma agência de marketing digital há mais de 14 anos aqui em Santa Catarina, e um dos diferenciais dessa agência nos últimos anos foi ter se tornado, além de agência de marketing digital, consultoria de vendas também, né? A gente começou a entender que só gerar leads, né, que é uma das entregas da agência de marketing digital, além de branding, outras coisas mais, mas relacionado à performance, só gerar leads não estava adiantando. A gente teve que arregaçar as mangas aí e botar a mão na massa, aprender a vender para leads, e hoje eu ensino também, monto times e ensino esses times a vender para leads para ter uma entrega fulfillment, uma entrega do processo completo. Muito legal, João. O que me chamou muita atenção aqui no seu escopo de bate-papo é que você deu um cenário, como que estava a agência ou o mercado, você vai explicar aqui para a gente, antes e depois de vocês formularem ou organizarem esse processo de reaproveitamento ou um aproveitamento maior da massa crítica de trabalho, né? E eu achei isso muito legal, se você puder colocar aqui para a gente como é que era e agora como é que está. Legal, bacana. Hélio, há 10 anos que eu trabalho já para a Roga Empreendimentos, que é a maior consultora de Santa Catarina, saiu agora recente o prêmio, né? E o que acontece? A gente, de 2016 para cá, começou, e isso foi meio que geral do mercado, a necessidade de gerar leads, né? Praticamente todo mundo que trabalha com venda consultiva obedeceu essa jornada de geração de leads e depois atender esse lead e vender para esse lead. E 2016, isso, né, o cenário era esse, a gente gerava leads, eu tenho uma agência de marketing digital, então eu gerava leads, passava esses leads para as imobiliárias que atendiam a Roga naquele período, e as imobiliárias, enfim, davam uma resposta quase que zero para esse lead, ou seja, o efetivo disso era muito pouco, ou quase zero. E aí a gente começou a ter um problema, porque eu gerava lead, ia para casa dormir, só que não dava mais, porque o meu pescoço estava em jogo, né? Uma vez que o próprio dono da consultora disse, pô, mas acho que não é por aí o caminho. Na época, o lead ainda era o patinho feio, né? Não, acho que não é por aí o caminho, não está adiantando. E aí, a gente se obrigou a entrar no processo, né? Então, basicamente é isso, né? Uma coisa também que me chamou a atenção é que nem faz tanto tempo assim, né, João? Estamos falando de 2016, né? A gente não está falando de 1980, né? Exato. Então, legal. Foi essa nova forma de agir, né? Ela ainda está. Às vezes eu converso com um outro construtor, ele ainda não se atentou nem para esse primeiro passo, que é geração de leads, né? Então, é um pouco recente, de fato, né? E na época, ainda em 2016, era tudo muito novo, né? E uma das soluções que a gente encontrou para isso, Hélio, foi dizer, nós precisamos ficar responsável pelo processo, né? Perfeito, no ponta a ponta. Quase que no ponta a ponta, né? Não sei se aplica mesmo 100% do ponta a ponta, mas talvez vocês entenderam que ir mais à frente era uma das soluções. Exatamente, exatamente. E assim, do ponta a ponta, a gente está junto com o pessoal, com o time de vendas, semanalmente, conferindo tudo o que é necessário, fazendo treinamentos também, para ter essa entrega lá no final, né? E só contando até um pouco dessa história, lá em 2016, a gente iniciou esse processo, e também a solução, a primeira foi a gente montar uma house, né?
Então, como o público aqui é de construção civil, sabe o que é uma house. E sempre que uma construtora abre uma house, tem um ciúme geral do mercado da imobiliária dizer, putz, agora a própria construtora vai concorrer comigo, porque ela tem uma imobiliária interna, né? Então, no começo foi algo meio desgastante, a gente colocou, e o acordo que a gente chegou entre as imobiliárias foi assim, olha, então vamos lá, a gente colocou 4 corretores na construtora, esses corretores, eles vão atender única e exclusivamente os leads, que são aqueles leads que vocês também não estão conseguindo performar, nem gostam daqueles leads, e aí eles aceitaram. Então, esses corretores, eles não podem entregar um panfleto na rua, eles têm que atender só leads, e até hoje é assim, né? A gente começou com esses 4 corretores, no início até foi bem complexo, Hélio, porque eu fui um dos que promoveu isso de colocar os corretores lá, a construtora começou a pagar uma ajuda de custo para eles, ou seja, só teve mais custo, teve briga, e depois de uns 4, 5, 6 meses rodando a operação, a gente também não tinha vendido quase nada. Porque o meu trabalho também não parava aí, né? E aí eu comecei a perceber que o fato de eu... Aí teve o opa. Exato. O fato de o corretor tá lá, só que se ele não soubesse de fato o que tinha que fazer, né, e ainda mais que tu pega um corretor com um perfil que ele tinha... eram excelentes corretores, acostumados a vender para o cliente no tete-a-tete, no showroom, no plantão. Eles não sabiam, eles ligavam 1, 2 vezes para o cliente não atendia, ele mandava uma mensagem, mandava um WhatsApp, mandava um e-mail, depois esquecia aquele caso. Né? Tá bom. Aí parou o follow-up dele. Não tinha processo, não tinha fluxo de cadência, não sabia de fato o que fazer. Eu não sabia, ninguém sabia. O fato é que daí a minha cabeça ficou mais em jogo ainda, porque agora eu já estava gerando leads, eu que promovi isso de colocar os corretores lá. E a solução foi a gente ter entrado, de fato, ter mergulhado, a gente contratou uma consultoria que atende os principais players do mercado imobiliário no Brasil, né? Eles sabem, de fato, como fazer isso, então a gente bebeu dessa fonte, bebeu da fonte do mercado americano, que está muito mais avançado também em relação a todo esse processo, né? E aí a gente criou um método. É óbvio que esse método não é uma bala de prata, não resolveu tudo, mas o fato de a gente conseguir enxergar o processo e ir melhorando continuadamente, que é o que estamos fazendo até hoje, né? Experimentando coisas, porque a gente consegue enxergar o processo e todos os KPIs que eu vou falar daqui a pouco, isso foi o que fez a diferença, né? E isso foi o que a gente começou a mudar o jogo, tá? Hoje são, ao invés de 4, né, são 40 corretores, né? E a gente vende 10 vezes mais do que aquele pouquinho que a gente vendia lá no início, que era quase nada, né? Hoje a gente vende 10 vezes mais, principalmente a gente tem previsibilidade, a gente sabe que vai colocar, vai colocar 1.000 leads e vai vender 20 apartamentos, né? Então a gente tem esse 2% e às vezes um pouquinho mais, mas a previsibilidade, o controle, acho que é o fator principal de tudo isso. Vamos falar então do processo, né? Vamos falar então desse método, para a gente já entregar esse conteúdo logo de cara aqui, porque eu não tenho dúvidas que está todo mundo super ansioso, sobretudo os corretores que nos ouvem, né? Que bacana. Vamos lá, João, é com você. Eu não tenho dúvida que vai ser muito útil para várias imobiliárias, construtoras, às vezes menores, que estão nos ouvindo, e eu vou tentar ser o mais didático possível, Hélio, tá? Para que o pessoal do outro lado lá consiga pegar algo consistente, tá? Então, o que acontece, gente? A primeira situação é criar, de fato, esse processo, né? Então, hoje nós temos 7 KPIs que a gente faz a aferição deles a todo momento para saber se a coisa está acontecendo ou não. O que é isso de maneira bem didática, né? É como se eu tivesse uma caixa da água e uma torneira. Eu abro a torneira, não tem água saindo, eu falo, opa, bota mais água lá na caixa d'água, mas vai transbordar a caixa d'água e não vai sair água na torneira igual. Tem cano entupido. Aí eu tenho que saber qual cano entupido. E a maioria dos processos, né, quando eles não têm esse acompanhamento dos 7 KPIs, ou 5 KPIs que sejam, a gente olha e diz, poxa, não está acontecendo, a coisa não funciona, então vamos ver aonde que ela não funciona. Pega o grande problema e destrincha em várias partes. Aí o primeiro KPI, eu vou falar dos 7 agora, Hélio, né? O primeiro KPI é o que a gente... Eu estou anotando aqui, tá, João? Por isso que eu estou virando aqui, tá? Legal. Vamos lá. Legal. Eu vou falar assim, passando os 7. O primeiro KPI é o CTR, né? Que é o indicador que vai mostrar o quanto a tua campanha está sendo visualizada. Esse é um KPI de marketing ainda, né? O quanto a tua campanha está sendo visualizada versus quanto ela está sendo clicada, né? Perfeito. E é fundamental esse KPI, né? É fundamental esse indicador, porque é aí isso que vai dar o quanto vai custar para vender um apartamento lá na ponta,
né? Perfeito. Porque se eu estou clicando, se eu estou expondo muito o produto, né? Ela está tendo muitas impressões e ninguém clica naquele anúncio, né? Uhum. O Facebook, o Instagram, eles recebem só quando a pessoa clica, mas eles gastam quando eles geram visualização. Então, o robozinho do Facebook fica lá mostrando o anúncio para todo mundo, mas ninguém clica. Mostra, ninguém clica. Mostra, ninguém clica. Aí, quando ele clica, quando o cliente clica, ele fala, agora tu vai pagar, Hélio. Por quê? Pô, eu mostro essa porcaria para todo mundo e ninguém clica. Agora, o teu preço por clique, o CPC, vai ser alto. E aí, o dinheiro do meu cliente já começa a valer menos, né? Então, se ele me dá R$1.000 e o CPC fica muito alto, ele vai ter poucos cliques, vai ter poucos leads, vai ter poucas vendas lá no final. Então, esse primeiro indicador é fundamental. Eu tenho que olhar ele, eu olho ele basicamente diariamente, né? E eu vejo se ele está acima de 0,5%, excelente. Se ele está acima de 0,24%, está excelente. Ou seja, cada 400 pessoas, uma clica, ele está dentro, né? Acima de 0,5% está excelente. Legal. João, desculpa te interromper, numa house formada, em geral, quem é o cara que acompanha esse KPI? É o gestor da equipe? É alguém da equipe? Quem que você indica? Então, eu tenho hoje um cabeça de mídia performance. Né? Tá. Então, ele que vai fazer toda essa análise dos indicadores até lá na ponta. Tá bom. E aí ele passa, aí é ele o cara responsável em ver o que está fora do planejado, né? Se está dentro, vamos lá. Se está fora, ele acende a luzinha para a gente ter que fazer alguma coisa. Tá? Perfeito. Então, segundo KPI, já podemos ir para o segundo? O cliente clicou, né? E eu costumo sempre dizer, as pessoas elas compram pelo meu interesse ou pelo delas? Elas compram pelo delas. Então eu tenho que sempre analisar esse ponto. O que eu quero no primeiro? Eu quero o clique dele, só o clique, clica. Então eu tenho que fazer um anúncio para o cliente clicar. Ele clicou, ele foi para a landing page, né? A página de pouso, página de captura, várias pessoas vão chamar de um nome. Eu mando ele para uma landing page. Por que eu não mando ele para o site da construtora? Porque lá ele vai se confundir, ele vai ver 1000 informações. E aí a taxa de conversão entre o cliente que vai até o site e converte, deixa o contato, é muito pequena. Numa landing page, ele não tem ponto de fuga, eu coloco lá os bullet points principais, eu coloco as imagens, eu deixo muito convincente essa landing page para conversar com o anúncio. Né? Então, hoje, no caso da Roga, a gente tem mais de 17 campanhas rodando simultaneamente. Né? Então, ele vai ver um anúncio, quando ele cair, ele vai cair numa landing page correspondente com aquilo. Né? E toda essa landing page, ela tem apelos para ele deixar o contato. O que eu quero na landing page? Contato. É isso que eu quero. E aí, eu já analiso esse KPI também, esse indicador, e vejo quanto ali eu estou convertendo. Clientes que entram na landing page e deixam contato. 6%, 10%, 12%, 20%, que é o caso de algumas landing pages, excelente, né? Acima de 6%. A conversão, então, João, nesse caso, é deixar o contato. É isso. Deixar o contato. De cada 10 que entra, eu tenho que... Não, de cada 100 que entra, eu tenho que ter 6, 7, 8, 10, 20 pessoas deixando contato. Excelente esse... A conversão aí gira em torno de 10, 15, 20%, você entende que é uma conversão boa, é isso? Boa. Acima de 6% a gente já está considerando. Já é boa, tá bom. Aí, abaixo disso, Hélio, o que vai fazer? O meu cabeça de mídia performance vai olhar e vai dizer, essa landing page não está legal. Não está legal. Essa landing page tem alguma coisa, ou o anúncio que está trazendo não conversa com a landing page, alguma coisa a gente tem que arrumar. Tá bom. Se esses KPIs estão dentro, então o cano não entupiu aí. Então, eu continuo olhando para o próximo e terceiro KPI. E aí, a gente costuma dizer que já é porta para dentro. Até então, era porta para fora, parte de marketing e tal. Agora é porta para dentro, que é a equipe de vendas mesmo. E aí é fundamental que eu tenha esse tripé de pessoas, processos, gestão, né? Onde eu vou fazer essa análise do tipo, olha, agora o próximo passo era receber o lead e qualificar o lead, que a gente chama de lead, que foi qualificado pelo marketing, um MQL, né? Marketing Qualified Leads, para um SQL. Então, esse próximo indicador, né? Ele tem que estar em torno de acima de 50%, 50%, 60%. Eu costumo entregar ele dentro de 60%. Né? O que significa? O lead veio e eu não passo esse lead para o corretor antes de ele ser SQL. Né? Então, aqui eu tenho uma equipe e isso fez toda a diferença, gente. Isso fez toda a diferença. Operações menores, porque esse é um profissional que não é tão caro. Esse é um profissional mais barato. Eu coloco ele lá
e ele vai me ajudar a qualificar o lead, eu passo para o corretor já um lead qualificado. Isso faz toda a diferença no processo. Tá bom. Então, essa pessoa vai passar a mão no telefone e vai ver se o cliente tem fit com o que nós estamos propondo. Tá? Perfeito. E aí, Hélio, eu vou contar uma história bem rápida, mas o que acontece? Agora no verão, a gente começou, e como a gente faz esse acompanhamento diário de todos os indicadores, né? A gente estava rodando uma campanha que o CPL estava ótimo, né, o custo por lead excelente, estava vindo bastante leads, ou seja, do ponto de vista da mídia, estava feliz, né? E aí começou a dar muito lost, né? A menina, a Daiane, que era responsável por essa campanha, começou a dar lost, chegou no final do dia, né? Esse head de media performance deu uma olhada e disse, cara, tá muito fora, estava 30% o número de leads que estava convertendo para SQL. E aí passou um telefone e disse, pô, Dai, o que está acontecendo aí, né? Por que está convertendo tão pouco? E aí ela falou, não, os leads que estão vindo, o cliente que está vindo, ele acha que é propaganda de hotel. Ele olha, porque como tinha uma piscinona frente mar, estava escrito apartamento, mas ninguém lê, tá? Não é que ninguém lê, a maioria das pessoas não lê. É muito mais visual, né, João? É muito mais visual. E aí a gente descobriu, só que isso demorou um dia para eu descobrir, né? Que aquele... Caramba, você descobriu muito rápido. Às vezes o que acontece? Se tu não está olhando, né, com a porta para dentro também, tu diz assim, não, lead é do meu cliente e quem tem que vender para o lead é a força de vendas dele. E não se conversam, essas duas não se conversam. Aí tu tem uma grande perda. Claro. Porque eu ainda ia arrotar isso de tipo, olha, estou gerando lead maravilhoso, CPL baixo. Só que não é verdade, porque esse lead é uma bola quadrada, né? Ninguém vai fazer gol com essa bola. Então, quando a gente conseguiu identificar isso, aí, poxa, representa uma economia no dinheiro do meu cliente. Porque eu disse, não tá legal, para tudo, muda aquele criativo, a gente teve que mudar aquele criativo, porque a gente precisa que o SQL, né, MQL para SQL, esteja acima de 50% no mínimo. Tá? Sensacional. Aí, depois que eu tenho esse KPI do MQL para o SQL, tá? E aí eu passo a bola agora, eu vou começar a passar a bola para o corretor. E aí, gente, é aquilo que eu comentei lá, tem bala de prata? Não tem bala de prata. Então, hoje, nesse exato momento, nós estamos experimentando coisas, né? Porque pandemia, as pessoas estão querendo cada vez menos sair de casa, né? O cliente ele quer pesquisar o máximo possível. Então, eu estou tentando abrir uma oportunidade, uma proposta para o cliente antes de ele ir até o plantão. Tá? A gente fez isso com muito sucesso no dia D digital, né? Onde o que a gente fazia? Tu entrava num ponto de vendas online, né? Simulava um ponto de venda, simulava um plantão, e lá tu abria uma proposta, a ideia era que tu abrisse uma proposta, se fosse o meu cliente agora, Hélio, é igual a gente está aqui conversando. Eu te abro o folder, falo, mando imagens, a gente vê vídeo junto, eu te explico tudo, para que eu possa fazer esse atendimento prévio, abrir a proposta já no online, e aí depois eu passo para o próximo KPI, que seria, agora, Hélio, que tu já viu alguma coisa, que eu já sei quanto tu pode dar de entrada, que a gente já fez uma simulação, que tu já fechou vários pontos, porque o cliente ele não quer ir com dúvida mais no plantão, no showroom de uma loja de carro. O que ele quer? Ele quer ter mais certeza possível para dar esse passo. Então, a gente inverteu. Antes eu fazia o quê, Hélio? Hélio, vem no plantão. Agora, o que eu faço? Não, Hélio, me diz quanto tu tem para pagar. Eu falo, é o tripé do mercado imobiliário, né? Então, localização, onde tu quer morar, produto que tu quer, se é 2 quartos, se é 3 quartos, e o preço, condição. Esse é o tripé do mercado imobiliário que a pessoa, tanto lá no marketing quanto no processo de venda, tem que preencher. Quando eu sei dessas coisas, eu consigo aí iniciar uma proposta para ti. Né? Esse cara, João, ainda não é o corretor que puxa essas informações de localização, ainda não é o corretor, então? Até ontem era. É isso que eu estou comentando contigo. Agora a gente está mudando, né? Até o mês passado de junho. Até o mês passado era. Agora eu estou passando isso para o time de SDR para ver até onde elas conseguem chegar e ajudar o corretor aí. Isso é o que a gente chama de SLA, que é o acordo de serviço, né? Para saber como eu passo o bastão ou não. E por que eu estou fazendo isso? A gente teve um resultado excelente em junho, né? Graças a Deus, no meio de toda essa crise, a gente teve um resultado muito bom.
Mas o que acontece? A gente vai experimentando coisas, por quê? Porque julho a ideia é que seja melhor ainda. Claro, então, eu estou mudando, e aí das 4 SDRs que eu tenho, eu peguei uma, destaquei, eu vou fazer essa experiência agora em julho com essa uma. Se ela performar melhor, em agosto a gente globaliza isso e passa para o time. Tá? Perfeito. Então, isso também acaba sendo um grande aprendizado para quem está, né, e ainda não faz esse tipo de experimentação, mas a gente isola, experimenta, depois globaliza. Tá? Show. Muito bom. E aí, para a gente não perder o fio da meada, né, eu tava já no quarto KPI, que foi passar de SLA para oportunidade. Aí, de oportunidade, de proposta, que eu já cheguei a abrir, eu passo para, Hélio, vamos lá no plantão? Para agendamento. Aí, eu consigo aferir aí uma coisa importante também, a capacidade que esse vendedor tem de trazer o cara para o plantão. Porque no universo de 40 corretores, eu consigo, através da análise do funil deles, ver se tem anomalia nesse sentido. Né? Então, eu tenho uma média global e digo, pô, Hélio, de cada 10 propostas que tu recebe, tu tá abrindo um agendamento de visita e os teus amigos estão abrindo 3, entendeu? Essa diferença aí de 3 vezes é o que vai impactar na venda geral. E aí eu consigo atuar, mexer em quem não está performando segundo a média global, e aí, tá ali, é prova real, tá na cara, e aí eu consigo ajudar a pessoa a ver, através da ligação dela, do atendimento dela, qual é o gap, né? Qual é o gap que está acontecendo. E pessoas, né? E são pessoas. No final de tudo isso, são pessoas, né? Só que se eu não tenho um processo para analisar, eu não consigo corrigir ela no ponto que tem que ser corrigido. Tá? Show. Passei do KPI, aonde o cliente recebe, aonde ele marca agendamento, para ele foi ou não foi. Tá, e aí, eu acho engraçado isso, porque a gente já teve índices muito menores, de tipo agendar e não ir. Também não dá para roubar no jogo aqui, né? Pô, agendei um monte, mas conto que vai, né? Então, às vezes o corretor mesmo, ele é meio ansioso, meio afobado, e ele diz que agendou, mas não agendou, né? O cliente, de fato, não agendou. E também tem coisas como, sábado, a gente agendou sábado, choveu, e... sabe, o número de agendamento cai. Então, a gente começou a criar scripts, né, para esse processo a gente perder o mínimo possível, né? De novo, o cliente, ele vai no ponto de venda por causa do meu interesse ou por causa do dele? Por causa do dele. Né? Então, os gatilhos que eu tenho que colocar nesse momento entre você ter agendado e você, de fato, marcar presença, são gatilhos específicos, assim. E, gente, esse momento muita gente perde o jogo aqui. Muita gente perde o jogo aqui, o cara falou que vai e tal. Às vezes ele falou que vai porque ele foi super bem atendido, gostou do papo, falou que vai, e acaba não indo. Então, nesse momento, é mais ou menos igual aquele filme da Origem lá, né? A gente tem que colocar uma semente na cabeça dele, na mente dele, para fazer ele querer vir, não perder essa oportunidade que vai ter nesse sábado exclusivo, tá? Show. E aí trabalha muito com urgência e escassez, para ele, de fato, não querer perder aquela oportunidade. Tá? A urgência e a escassez já são 2 dos gatilhos. Isso, 2 dos gatilhos. E uma coisa que a gente costuma fazer, que aqui vai dar muito certo, tá? É o que a gente chama de oferta irresistível, né? Oferta irresistível. Porque, Hélio, se nesse momento eu falo assim, olha, Hélio, é que nesse final de semana nós estamos com pipoca, brincadeira no plantão, vem aqui tomar um café com a gente. Esse motivo é muito pequeno, entendeu? Já passou esse negócio. Tomar café eu tomo em casa. Exato. Tá difícil tirar ele de casa, entendeu? Então, eu tenho que trabalhar com uma oferta exclusiva, tá? Eu vou entregar uma técnica que a gente utiliza aqui, que se chama jab, 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 right hook, né? Então, o que acontece? É o que o boxeador usa, né? Ele não entra direto com right hook, porque com gancho de direita que ele vai ficar muito exposto, vulnerável. Então, o que ele faz? Ele fica dando os jab para o adversário baixar a guarda. Show de bola. Baixa a guarda, baixa... Então, tudo isso que eu estava fazendo é para a gente ter uma amizade, para tu confiar em mim, eu te abri uma proposta, te atendi, então eu conquisto reciprocidade, autoridade, tudo isso, esses outros gatilhos eu vou fazendo para tu baixar a guarda. Geralmente o cliente vem com guarda alta, né? Então, vai baixando a guarda, cara, nós somos amigos e tal. E aí o right hook vai entrar como bem nesse KPI aí, entre ele agendou e ele vai vir visitar ou não. Aí eu passo a mão no telefone e coisas que não funcionam muito bem, como a gente já teve várias estratégias. Hélio, se tu vier, eu vou te dar um ingresso para o cinema, tá? Reservei. Várias coisas assim, gente, funcionou muito pouco. A oferta irresistível é o que mais tem funcionado.
Então, a gente passa a mão no telefone e diz, olha, Hélio, o que acontece? A gente está fechando o semestre, tá? Nesse final de semana agora. A gente adiou um pouco o fechamento do semestre e está fechando nesse final de semana agora. Ou seja, cara, tá todo mundo enlouquecido, porque fechamento de semestre é premiação, tá todo mundo enlouquecido, cara, fazer qualquer negócio, tá? Então, eu vou conseguir te dar mais oportunidade, sabe? Então, é um black, a gente fala, cada um vai ter aí um script, mas aparecendo como oferta exclusiva, e não como, olha, nós estamos com o feirão de qualquer coisa, porque tem feirão esse mês que vem tem de novo, entendeu? Então, o consumidor, ele já não pega mais isso. Agora, quando eu coloco algo, oferta exclusiva, irresistível, eu digo, cara, porque o semestre nós vamos fechar agora, para comprar igual essa oportunidade só daqui a 6 meses. Perfeito. Né? Então, esse é um dos elementos que a gente faz para não perder para aumentar, né, para potencializar a taxa de conversão entre quem agenda e quem marca presença. Quem marcou presença aí tem o último KPI, que é o fato de o cara comprar ou não comprar. Né? E aí nós vamos analisar, e aí só uma coisa que eu aprendi, né, no mercado imobiliário, eu comecei a perceber, geralmente, aquele corretor já mais experiente, ele é muito bom de botar a bola pro gol. É o Romário. Fica lá na banheira e consegue botar bem a bola pro gol. Mas o cara tem uma dificuldade tremenda de fazer todo o processo. De trocar o WhatsApp, de mandar, fazer follow-up. Tá? Claro. Enquanto que o contrário, eu tenho percebido também muito que o jovenzinho que já tem mais facilidade de fazer vídeo, de mandar, fazer follow-up para alimentar esse processo, trazer gente para o plantão, às vezes tem dificuldade de ter essa experiência de fechamento no plantão. Claro. E aí, durante os nossos treinamentos, a gente tem colocado essa turma para conversar. E, cara, tem surtido efeito muito legal. Porque mais do que eu colocar na teoria, né, eles mesmos começam a trocar a prática deles, né, do que eles estão fazendo, né? Então, é muito legal ver isso. Eu faço assim, follow-up, tal. E o cara que sabe converter mais no plantão, ele fala, não, para tu converter no plantão tem que ter isso. E dicas que só eles conseguiriam dar, né? É muito legal. Quem pulverizou muito dessa ideia, pelo menos aqui no Brasil, foi o livro Receita Previsível, de você separar o processo de engajamento do processo de fechamento, né? O meu negócio é esse, né, João? Eu faço prospecção corporativa, prospecção de clientes para empresas que têm lá a sua equipe de closers, né? Mas eles não estão tão interessados, ou eles são muito caros para fazer todo esse processo de engajamento para levar para a reunião, né? Eu entendo perfeitamente aí isso que você está colocando e é isso aí mesmo, né? Quando possível, né, desmembrar esse processo é muito legal. Mas continua aí, João. Vamos lá. Não, eu acho que é exatamente isso que tu comentou, e a gente trouxe isso para o mercado imobiliário, para o mercado de automóveis, para o mercado, outros mercados que eu atendo, coisas teorias que a gente viu muito sendo aplicada no SaaS, né? Então, mais de 80% dos projetos que eu atendo é SaaS. E a gente conseguiu trazer isso, né, salvos na sua medida, né, mas para o mercado imobiliário, para o mercado de automóveis, que são contas que eu tenho aqui, a gente atende também, né, desenvolvendo esse processo. E aí, Hélio, eu queria comentar de coisas que são fundamentais, porque a gente comentou que tem um processo, a gente conseguiu enxergar os 7 KPIs, tá? Mas e aí? Quando esses KPIs não estão correspondendo? Né? Então, tem os KPIs porta para fora, que são os da mídia, que eu acho que eu não vou entrar muito agora, mas tem os KPIs porta para dentro, que são esses da consultoria de vendas, que é o pessoal que faz a abordagem e tal. É uma das coisas que eu comentei, bota o time para conversar, isso é muito bom. Uma das coisas que a gente faz muito é ouvir a ligação deles. Isso para mim é uma pedra de toque, sabe? Então, se uma ferramenta, eu fazer um jabá aqui, mas dá para ser qualquer ferramenta de VoIP, mas eu uso a Jive, né? Então, nas operações que eu cuido, eu uso a Jive. O que acontece? Cada ligação que o corretor faz, que a menina do SDR faz, né, fica registrado. Aí depois eu ouço essa ligação, cara, isso daí é o que vai fazer eu conseguir o ramp-up dela, sabe? Perfeito. Eu ouço a ligação, porque eu dou treinamento, faço palestra, tal. Cara, o que eles assimilam é muito pouco, né?
Agora, quando eu ouço uma ligação da pessoa e digo, pô, a gente tinha combinado esses pontos aqui, não foi colocado esses pontos, né? Aí a pessoa, cara, dá um choque de realidade e ela toma consciência. 2, 3 conversas dessa, a pessoa já começa a agir conforme o script, né? Não o script pronto, mas conforme o processo, para que a gente tire o melhor de cada venda. Perfeito, perfeito. Então, como chama a ferramenta que você usa? Vamos fazer o jabá completo. Completo. Java é Jive, Jive. O pessoal de Minas são bons, funciona, né? E, então, isso é muito legal. Roleplay também é muito legal, né? Muito importante, a gente faz uma encenação que a gente faz, né? Do tipo, Hélio, liga para mim, isso daí a gente já lapida uma série de coisas também, né? Tá. Então, isso são coisas que a gente utiliza para ir performando, mudando o ser humano que está ali, né? Ajudando ele e fazendo com que ele performe melhor. Inclusive, isso é uma coisa de muito orgulho, sabe? Assim, eu sempre fui publicitário e depois que eu comecei a atuar como consultor de vendas, né? A minha parte dentro da agência até, né, eu sou o CEO da agência, mas a minha operação mesmo, coisas que eu faço ainda operacional, são essas, de treinar os times de venda. Eu fico muito, muito contente, eu fico muito orgulhoso de pegar, assim, pessoas que tinham maior dificuldade ou não sabiam, e depois, né, desse processo, depois de 1, 2, 3 meses, se tornam vendedores, assim, muito bons, muito bons. Então, porque utilizamos esse tipo de técnicas, né, o cliente oculto, o roleplay, isso ajuda muito também. E também a anomalia do funil, né, o acompanhamento do funil, e tu enxerga ali a anomalia, tu consegue trazer isso, fazer com que esse atendente, esse corretor ou o SDR, enxergue, né, o seu funil e veja, opa, aqui eu de fato tenho que corrigir. Então, João, deixa eu te fazer uma pergunta. O roleplay, o VoIP, ouvir a ligação, enfim, me parece que são ações muito voltadas ao SDR. Você tem, se não for, você, por favor, me corrija. Você tem uma consultoria, uma assessoria, um acompanhamento para o corretor, porque às vezes esse cara também precisa. Tomado de sua experiência, às vezes ele acha que ele não precisa mais de treinamento, de uma correção ali de processo, vícios de linguagem. Você tem alguma coisa voltada para o corretor, para o closer, ou não? Você fica mais no SDR? Então, a gente também trabalha com o corretor, no entanto, o corretor eu não consigo fazer via VoIP, porque ele liga do telefone dele, eu não consigo fazer esse acompanhamento igual eu faço no SDR, então eu faço através de cliente oculto. Entendi. Né? E aí eu registro essas ligações e ajudo ele, né, primeiro a gente dá os treinamentos e combina, né? Olha, gente, o script é por aqui. E aí depois a gente faz o cliente oculto e analisa, tá? E também eu faço muito roleplay com eles, a gente faz muita reunião também com o time de corretor mesmo, né, para ajudar eles também a performar melhor. Perfeito, excelente. E aí, João, o que mais temos aí? Então, talvez ferramentas, né, de maneira geral, né, agora ter um bom CRM, eu não vou falar aqui, mas acho que é fácil chegar, né, num CRM que ajude, às vezes, algum focado no mercado imobiliário, né, não precisa nem ser tão focado, precisa ser um CRM que consiga fazer o registro e me dar as informações. Você entende que já existe um CRM dedicado para esse nicho, ou os CRMs ainda estão se adaptando? Eu acho que os CRMs ainda estão se adaptando, sabe? Tanto que, Hélio, eu me senti obrigado aqui a fazer uma coisa que eu não consegui, através da entrega de nenhum CRM, que era o processo completo da jornada do consumidor. Então, o que acontece? Lembra que eu falei porta para fora e porta para dentro? É difícil um CRM que consiga conversar com todas essas coisas. Tá? Talvez alguém esteja me assistindo aqui falando, lógico que eu sou esse cara. Né? Gente, deixa nos comentários. Comenta aí, deixa, tá? Eu também tenho que aprender em relação a ferramentas, mas o que acontece? A gente estava com muita dificuldade, né? E aí eu contratei um cara do Tableau, que o Tableau, acho que é uma das maiores plataformas do mundo de BI, né?
E hoje eu desenvolvo dashboard aqui na agência, não é nem a minha principal entrega, mas mais uma necessidade mesmo de poder atender as contas que eu faço, que a gente gere, né? Para a gente conseguir fazer o acompanhamento total. Principalmente em cruzar dados, porque eu não consigo saber o CAC, né, o custo por aquisição, se eu não tenho esse CRM conversando com a mídia mesmo, né? Perfeito. Então, hoje eu consigo fazer essa ligação completa, então, todos aqueles KPIs eu consigo ver num único funil, no dashboard que a gente conecta, né? Então, o que a gente faz? Vamos lá, tem cliente que usa HubSpot, tem cliente que usa SuaHouse, tem cliente que usa Cockpit, tem cliente que usa Bulldesk, tem cliente que usa RD. A gente consegue colocar o dashboard, conectar, para a gente ler tudo em um único lugar. Né? Isso também foi aquilo que eu falei, o head de Media Performance, ele está toda hora olhando para esse dashboard, porque se ele tivesse que abrir planilhas, fazer cruzamento, a gente ia perder muito tempo. Então, a gente fez isso para conseguir atender de maneira melhor as nossas contas, né? E acabo também oferecendo esse serviço para quem queira um dashboard que conecte todas as coisas. Tá. Muito bom, muito bom. Legal. Eu acho que Opa. Eu ia te perguntar, João, e de ferramenta, tem mais alguma dica, alguma orientação para nos passar em relação à ferramenta? Não, o CRM que eu comentei, um bom CRM, e talvez com esse dashboard que consiga fazer a leitura de tudo, né, porque isso é fundamental, a leitura dos KPIs cruzando as informações, tá? E o Jive, que é essa que me ajuda a fazer as ligações, é isso que basicamente eu utilizo aqui no meu dia a dia, né, e que tem me ajudado a cuidar. Eu falei muito dessa operação da Roga, mas eu cuido de mais de 20 máquinas de vendas, né, mercado imobiliário, automóveis, né, a Hyundai no sul do Brasil, Caoa Sherry, Hyundai Imports, entre outras contas também, operações que a gente é responsável, né, Roberto Chinechique em São Paulo, eu atendo CNA Idiomas, então a gente cuida de várias operações distintas, mas como hoje é construção civil, eu me ative, né, a contar a história aí da Roga Empreendimentos. Tá? Perfeito. Isso que eu ia perguntar também. Então, vocês, enquanto agência, você já respondeu, né? Mas você cuida de outras 20 máquinas de vendas, né? E eu acho que até é importante entregar um pouco desse conteúdo aqui para o pessoal, porque certamente tem empresários aí com outras verticais de negócios, né? Então, a OWP também pode ajudar nessas outras verticais de negócios, certo? Legal, isso mesmo, Hélio. Olha, talvez a gente possa fazer, não sei se tu assistiu ao Telecurso 2000, Hélio, não é da tua época? Sim, com certeza é. Eu não assisti tudo, tal, mas tem uns temas ali que eu gostava. Eu gostava daquele resuminho que eles faziam no final, né, que eu acho que isso é legal para a gente sair com algo aqui concreto, tá? Podemos fazer, não? Absolutamente. Legal, bacana. Gente, eu diria que a chave está em a gente desenvolver um bom processo e, através desse processo, fazer acompanhamento dele diário, semanal e mensal, né, conforme a necessidade. Mas desenvolver um processo, tem o processo pronto, fórmula pronta, não tem. Tem o fato de eu desenvolver um processo e conseguir enxergar ele, olhar ele para ir corrigindo diariamente o que tem que ser corrigido. Isso é tão legal, porque depois que o gestor ele tem esse processo, ele começa a poder a tentar coisas diferentes e aí performar melhor, né? Então, eu tenho muitas outras histórias legais também que a gente construiu para carros e tal, dentro dessas máquinas de venda, onde a gente diz, vamos alterar isso aqui, vamos ver o resultado que vai dar. Então, construir esses 7 KPIs, né, 5 KPIs, esses KPIs que vão fazer a água chegar e sair lá na torneira, é fundamental, porque daí depois vai dar todo o toque do trabalho, vai conseguir enxergar onde que tem que olhar, os indicadores que tem que ser olhado para performarem melhor, né? E aí é um trabalho em cima desses indicadores incansável para a gente conseguir entregar o resultado no final. É uma matemática exata, né, Hélio? Então é uma questão de trabalhar e ir modulando, ir trabalhando para chegar no resultado final. Ô, João, eu preciso ter uma equipe muito robusta para colocar esse processo em andamento, ou se eu tiver uma equipe mais enxuta, eu também consigo operacionalizar esse processo? Também consegue, também consegue. Então, geralmente, a gente chama, vamos passo a passo, né? O que eu preciso do início? Muitas vezes eu falo para clientes que eu estou iniciando e tal, falo, contrata uma estagiária
Tá. E dentro desse processo, com esse script, nós vamos treinar ela nesse papel de SDR, tá? E aí, os vendedores, geralmente, eles já têm. E aí eu começo a treinar os vendedores, né, sejam corretores, sejam vendedores, começo a treinar eles para eles fazerem o papel que cabe a eles. Né? Perfeito. Mas até, pô, eu não tenho nem dinheiro para contratar mais ninguém. Isso não exime de ter um processo. Né? De ter um processo. Né? Então, acho que a palavra-chave de tudo isso que a gente falou está em desenhar um processo, porque aí tu consegue treinar as pessoas. E é assim que a gente faz a gestão, né? É isso que vai transformar as tuas vendas depois no final, né? Tipo, esse time de venda bem treinado dentro do processo que tu desenvolveu. Você, enquanto OWP, atende o Brasil inteiro, João? Sim, a gente está com 3 contas agora em São Paulo, né? Tá. E o Brasil inteiro, para mim, se resume a isso, né? Tipo, sul do país e São Paulo, por enquanto. Tá. Mas a gente consegue, inclusive, estar prospectando gente fora também, né? Dentro do mercado de automóveis, Hélio, tá? Já que tu fez a pergunta, o automóvel, para mim, como eu sei vender HB20, Creta, sei vender Caoa Sherry, ele é o mesmo carro no Brasil inteiro. Perfeito. Então, agora a gente está prospectando fora do outras regiões também, porque eu consigo, esse processo que eu já venho há 13 meses desenvolvendo na Hyundai, e a gente tem entregue um resultado muito bom, a gente é meio que reproduzir isso em outras concessionárias no Brasil também. Perfeito. João, foi um bate-papo incrível, um conteúdo muito prático, muito objetivo, muito direto. Eu não tenho dúvidas que o pessoal gostou bastante. Eu vou te pedir para você deixar as suas redes sociais, porque eu não tenho dúvidas que lá, através de postagens e vídeos, você vai nos alimentando aí com novidades desse processo, que é um processo que vai mudando tempo a tempo, né? Então, deixa aí os seus contatos para nós, por favor, João. Hélio, adorei o papo também, adorei ter te conhecido, tá? Gente, eu estou lançando um canal, inclusive na terça-feira agora, tá? E nesse canal eu vou compartilhar tudo que eu sei lá, porque eu acho que um dos grandes desafios, né, é esse de aprender a vender para lead. Né? Gerar leads, muita gente sabe fazer, muita agência de marketing tem feito de maneira muito boa mesmo, mas as próprias agências de marketing digital têm dificuldade em fazer com que as equipes de vendas do qual elas atendem vendam para esse lead. Então, eu me especializei nisso, vou compartilhar tudo que eu sei, eu gero hoje aqui na agência mais de 30 mil leads por mês, e a gente gera, para esses leads, mais de 10 milhões vendido, faturado por mês também, tá? Então, a gente, de certa forma, sabe como fazer isso, eu vou compartilhar tudo que eu sei, também para quem acompanha e quiser compartilhar, tá junto, eu acho que a gente tem que evangelizar esse mercado, ensinar, porque isso vai dar mais espaço ainda para nós, marketing digital, ser mais significante na nossa entrega. Tá? Claro. João Marcos Mafra no Instagram, João Marcos Mafra no LinkedIn e João Marcos Mafra também no YouTube, tá? Então, vão estar lá, o canal eu estou lançando ainda na terça-feira, mas o Instagram e o LinkedIn já estão prontos, se quiser acessar, estou à disposição para perguntar, vamos conversar. Perfeito. João, parabéns pelo conteúdo, muito obrigado pelo bate-papo, SMV20, especialistas do mercado de vendas, estamos aqui na trilha de vendas, trazendo aí as suas experiências e dicas. Fiquem ligados, o conteúdo já está no ar e está incrível. João, muito obrigado, foi um sucesso aí o seu bate-papo, estamos aí, fiquem ligados, ok? Obrigado a vocês, valeu, gente. Valeu.